Olá, queridos alunos. Nos nossos estudos sobre célula, nós já aprendemos que a célula possui substâncias orgânicas e inorgânicas. Substâncias inorgânicas, por exemplo, nós temos a água, que compõe o maior conteúdo da célula, os sais minerais, que geralmente se apresentam na forma de íons ou formando moléculas, por exemplo, o sódio, o cloro, o potássio, o cálcio, o ferro, dentre outros. Os ácidos, as bases, os óxidos e os sais formam as substâncias inorgânicas da célula. Já as substâncias orgânicas são aquelas que contêm basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio. E a primeira substância que nós estudamos aqui são os carboidratos ou glicídios, conhecidos popularmente como açúcares. Se nós olharmos para a figura, percebemos que os carboidratos, eles são de fonte vegetal. Por quê, meus alunos? Porque os carboidratos, eles são originados pelo processo de fotossíntese, que é aquele processo que nós já estudamos, inclusive tem um vídeo aí, em que as plantas elas produzem matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Este processo também é realizado pelas algas e cianobactérias. Então, os carboidratos eles são originados lá na fotossíntese e por isso as plantas no ambiente terrestre são chamados de organismos produtores. Estes carboidratos eles são assimilados pelos herbívoros e a partir daí ao longo das cadeias alimentares. A primeira função dos carboidratos é ser a fonte primária de energia dos seres vivos. Os carboidratos dentro das células, eles são utilizados durante a sua quebra para a produção de energia na forma de ATP, processo esse chamado respiração celular. Então, a primeira função e a principal dos carboidratos é servir de fonte de energia para os seres vivos. A segunda função, muitos carboidratos exercem a função de reserva. Por exemplo, o glicogênio nas células animais e o amido nas células vegetais. A terceira função, muitos carboidratos exibem a função estrutural, que é o caso das moléculas que nós conhecemos como ribose e desoxirribose, lá no DNA e no RNA, e também a quitina, que é um polissacarídeo que exerce função estrutural compondo a carapaça ou exoesqueleto dos artrópodes. Os carboidratos também possuem outras funções, por exemplo, apresentarem-se ligados a proteínas e a lipídios, formando as glicoproteínas e glicolipídios respectivamente. E essas estruturas elas ficam anexas à membrana celular e possuem várias funções, por exemplo, o reconhecimento de células vizinhas, reconhecimento de substâncias estranhas que chegam até a célula e outras funções também. Os carboidratos, eles são classificados de acordo com a quantidade de moléculas que eles apresentam. O primeiro grupo apresenta apenas uma molécula de carboidrato, portanto são chamados monossacarídeos. Os monossacarídeos eles também podem ser classificados de acordo com o grupo carbonila, que é aquela molécula que está em destaque na figura. Se o grupo carbonila se encontra na extremidade da molécula, ligado a um átomo de hidrogênio também, estes monossacarídeos se chamam de aldeídos. Por exemplo, o gliceraldeído que se encontra ali na figura. O gliceraldeído ele participa do metabolismo tanto da célula animal quanto da célula vegetal. Um segundo exemplo é a ribose, que é um monossacarídeo com 5 carbonos, também chamado de pentose. A ribose é um monossacarídeo com função estrutural, está presente lá no RNA, que é uma outra substância orgânica da célula.
E a ribose ela faz parte do nucleotídeo, compõe o nucleotídeo, que é uma unidade pela qual é formada o polímero que nós conhecemos por RNA. Outros exemplos de monossacarídeos do grupo dos aldeídos, nós temos a glicose e a galactose, que são moléculas com função energética na célula. Essas moléculas, como eu expliquei anteriormente, elas são quebradas para a extração de energia e produção de ATP. Outros monossacarídeos, o grupo carbonila se encontra no centro da molécula. Esses são conhecidos como cetonas, por exemplo, a dihidroxicetona, que também participa do metabolismo tanto da célula animal quanto vegetal. Outros monossacarídeos do grupo das cetonas, nós temos a frutose, que é um monossacarídeo presente essencialmente nos vegetais. A frutose também é uma molécula quebrada para extração de energia. E a ribulose, que é um outro monossacarídeo presente também na célula vegetal e participa do metabolismo celular. Aqui não está presente a desoxirribose, que é também uma pentose com função estrutural, que participa do DNA, portanto está presente nas células de todos os seres vivos. Glicose, frutose e galactose são monossacarídeos com função energética e formados por 6 carbonos. Por isso também são chamados de equisoses. Os disacarídeos são formados por 2 unidades de carboidratos que se unem. E neste processo de união, por exemplo aqui nesse esquema, neste processo de união é perdida uma molécula de água. Portanto, os disacarídeos são formados num processo chamado síntese por desidratação. Aqui neste exemplo nós temos um disacarídeo, que é formado por um monômero de glicose e outro de frutose, que nós conhecemos popularmente por sacarose, que é o açúcar da cana. Se na ligação de 2 monossacarídeos ocorre a perda de uma molécula de água, quando esta molécula de disacarídeo ganha uma molécula de água, obviamente estes 2 compostos se separam. Por isso a separação dos disacarídeos é chamada separação por hidrólise. Os disacarídeos eles são nomeados de acordo com as unidades que os compõem. Por exemplo, a maltose, que é formada por 2 monômeros de glicose. Maltose é um disacarídeo presente na semente e é utilizado como fonte de energia durante a germinação da planta. A lactose é um disacarídeo presente em laticínios, é formada por um monômero de galactose e outro de glicose. E a sacarose, que é um disacarídeo presente na maioria das plantas, resultante do processo de fotossíntese, é formada, como mostrado na animação anterior, por um monômero de glicose e outro de frutose. Então, os polissacarídeos são substâncias formadas por várias dezenas, centenas de unidades de monossacarídeos. Como exemplos, nós temos a celulose, é formada por centenas de unidades de glicose. Estas unidades de glicose, como mostram ali na figura, elas são ligadas por pontes de hidrogênio de forma paralela, formando microfibrilas, e essas fibras de celulose, elas ainda são enoveladas por proteínas e por outras substâncias, por exemplo, a lignina, que dá a consistência, a resistência às paredes celulares vegetais. A celulose é um polissacarídeo com função estrutural presente nas plantas. Outro exemplo de polissacarídeo é o amido, também presente nos vegetais, mas o amido
ele possui uma função energética, ele geralmente é armazenado como reserva de energia nas plantas. A quebra do amido produz, portanto, maltose, que são disacarídeos, como nós vimos anteriormente. E o amido também é formado por centenas de unidades de glicose, mas essas não são dispostas em fibras como na celulose. Como você pode perceber na figura, são cadeias de glicose numa estrutura ramificada, que possui menos pontes de hidrogênio do que na celulose, por isso que o amido ele é facilmente dissolvido em água. O nosso terceiro exemplo é o glicogênio, um polissacarídeo presente nas células animais. Por exemplo, o fígado é um órgão que produz e armazena glicogênio. Este polissacarídeo possui função energética também, armazenado como reserva de energia pelas células, e ele é formado por centenas de unidades de glicose, também ramificadas, semelhantes ao amido, mas obviamente, como é mostrado na figura, são cadeias muito mais ramificadas. E por último, a quitina, que é um polissacarídeo semelhante à celulose nas plantas, um polissacarídeo com função estrutural, está presente no exoesqueleto ou na carapaça dos artrópodes e na parede celular de fungos, como já mencionado anteriormente.